E aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor do curso de redação promovido pelo governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação, que pensou num preparatório daqui para você que está se preparando tanto para o Enem quanto para o programa Paz da UEMA, tá? Sempre contando com a melhor equipe de profissionais trabalhando os objetos de conhecimento de acordo com as características de cada vestibular. Então, você que vai fazer Enem, com certeza, aqui na plataforma Gonçalves Dias ficará muito bem preparado, assim como você que vai fazer o programa Paz da UEMA. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. E a aula preparada foi feita com muito carinho para vocês que pensam da seguinte maneira: meu Deus, eu preciso de repertório para fazer uma boa redação. É verdade, professor Jimmy? É verdade. E como aprimorar o meu repertório, ou até mesmo como adquirir um bom repertório sociocultural, visto que uma boa redação precisa ter esses elementos ligados às mais diversas áreas do conhecimento. Porque é assim que a competência, assim que o critério trata, não é mesmo? Então, vou te dar aqui algumas dicas bem interessantes, bem pontuais, bem práticas para você adquirir ou melhorar o seu repertório sociocultural, tranquilo? Então, vem comigo, tá? Então, a primeira dica de hoje é você observar o conceito de intertextualidade. O que é isso, Jimmy? É muito simples. É a conversa entre dois ou mais textos, tá? Dizem que muita pouca coisa, sem querer, né, ser paradoxal, é novidade, é original. Muito que se tem é copiado, ou recriado, ou aperfeiçoado. E com os textos não é diferente. Então, muitas letras de música hoje, muitas pinturas, muitos textos escritos, eu estou falando de livros, poesias, remontam ou se conectam a obras já produzidas. Há esse conceito de conectar, conversar, linkar com algo já produzido, já feito, a gente chama de intertextualidade, que na prática significa uma conversa entre textos. Uma das obras mais recriadas, replicadas, é o poema de Gonçalves Dias, né? Aquele poema célebre, Canção do Exílio. Então, quando você pesquisa na literatura, quando você pesquisa na música, muitas composições já tocaram nesse poema do nosso querido e saudoso poeta maranhense, tá? A esse processo a gente chama de intertextualidade. Então, quando você está fazendo uma redação e faz uma conexão com um grande filósofo do século XIX, ou até mesmo do século XX, ou um filósofo contemporâneo, você está promovendo a intertextualidade. O seu texto, a sua produção textual, está conversando, está se conectando com algo já produzido. E isso torna o teu texto, o teu parágrafo rico. E isso é muito observado, tanto no Enem quanto na UEMA. Lembrando que o nosso foco aqui é o programa Paz da UEMA, e isso é muito observado, tá? Tanto é que a Universidade Estadual do Maranhão pede, solicita, sugere que você faça 3 leituras, tá? Nós vamos trabalhar aqui em vídeo essas 3 leituras sim, tá? E vou te dar dicas de como utilizar na redação, os principais temas que podem surgir desses livros. Então, é interessante que você faça a intertextualidade com essas obras, beleza? Então, esse repertório sociocultural é muito bem-vindo, eu diria que é essencial para as tuas aspirações, tá? Mas como é que ele pode ser adquirido? Olha aqui no último parágrafo. Pode ser adquirido a partir de leituras críticas de diversos produtos, não somente de livros, frases e ou reportagens, mas como também, olha o arsenal que você precisa ter. Filmes, documentários, séries, músicas, quadros, né? A gente chama de pinturas, entre outros, tá? Então aqui nós temos as principais opções de aquisição de repertório sociocultural. Sabe aquela série que você tanto gosta? Você pode utilizar. Sabe aquele filme que te marcou?
você pode utilizar. É óbvio que a gente não utiliza de qualquer maneira, não utiliza apenas por utilizar. A gente tem que ter um olhar crítico, reflexivo sobre a obra e como utilizá-la dentro do texto. É necessário que você faça uma conexão direta, observação direta com o tema, com a sua tese ou com o argumento que você está desenvolvendo em um determinado parágrafo, beleza? Tem que ter uma relação direta, vou repetir, deve haver uma relação direta com o tema, beleza, gente? Tranquilo? Então, aqui eu vou te apresentar algumas possibilidades, tá? Mais claras, mais concretas, de como garantir um bom repertório sociocultural. Vem comigo. Citação filosófica, aqui eu vou acrescentar sociológica também, ou até mesmo literária. Citação é interessante, né? Você pode fazer de duas maneiras, citação direta ou citação indireta. Meu Deus, Jimmy, qual a diferença? Calma, coração, é muito simples. A citação direta é aquela em que você coloca o texto integral, tá? O que é esse texto integral? A frase, o período sem alteração, sem paráfrase, tá? Do jeitinho que o escritor, o poeta, o filósofo, o sociólogo escreveu, tá? Você vai abrir aspas, colocar a citação, fechar aspas, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. Esse processo nós chamamos de citação direta, tá? Há também o processo de citação indireta. Nesse processo, você não utiliza aspas e pode fazer uma paráfrase, tá? Da tese, da citação, do pensamento, do referencial teórico que você vai citar. Cuidado! Ao fazer uma citação indireta, é necessário que você mantenha a ideia central, a essência, tá? Você vai escrever com as suas próprias palavras, mas mantendo e respeitando a essência daquilo que você está citando, beleza? Então, é necessário também que esse filósofo, esse sociólogo, por exemplo, tenha propriedade sobre aquilo que você está versando no seu texto. O que quer dizer tenha propriedade? Que ele seja uma autoridade naquele assunto. Geralmente ele é uma autoridade assim. Mas será que ele é autoridade dentro daquela tese que você está trabalhando ou dentro daquele argumento? Então, por exemplo, se você está fazendo um texto sobre o impacto da literatura na vida do jovem. Legal, você pode utilizar uma pessoa referência na literatura. Aí ele tem propriedade sim. Se o tema for algo relacionado à ciência, é interessante que você cite um cientista, né? Então, cada qual, no seu cada qual, diria minha vovozinha querida, tá bom? Outro aspecto que você pode utilizar é a alusão histórica. Isso é um outro tipo de repertório, tá? Ou até mesmo uma estratégia argumentativa. Inclusive, são parênteses, tem um vídeo aqui específico sobre estratégia argumentativa. Assiste lá, por favor, tá? Então, a alusão histórica, qual é o grande lance? Qual o impacto, qual é o aspecto positivo que a alusão histórica proporciona ao meu texto, à minha nota? Então, quando você está fazendo um texto e você consegue fazer uma conexão, uma intertextualidade com uma outra época, com um fato histórico já vivido, exemplo, Revolução Industrial, ditadura militar, Renascimento, Iluminismo, não importa. O corretor observa que você tem uma visão ampla, que está além do seu tempo. Você consegue fazer uma conexão com uma determinada época, com o objetivo de mostrar, permanece da mesma forma? Mudou? Houve uma alteração significativa ou não? O hoje, o contemporâneo, o que vai importar é o contemporâneo, mas você vai beber na fonte de uma outra época, justamente para mostrar. O tema da redação é sobre o aspecto de insegurança que permeia o cenário moderno ou o cenário contemporâneo. Eu vou citar a ditadura militar porque eu penso que naquele momento havia uma conexão com isso que está sendo abordado hoje em 2024, não é? Aí sim, legal. Então você consegue fazer essa conexão e essa análise. Nesse caso, as alusões históricas são muito bem-vindas, tá bom? Outro ponto, alusão cultural. Análise crítica de algum elemento artístico ou literário que se propõe a agregar argumentos
que corrobore a defesa da tese, tá? O que a gente entende como alusão cultural? Remete à cultura. Aqui nós estamos falando de obras literárias, nós estamos falando de pinturas, de quadros, arquitetura, da arte como um todo, né? Movimento teatral, enfim. Então, todos esses aspectos são culturalmente ricos e podem ser utilizados, sim, na composição do seu texto, tá? Então, analisamos em um vídeo uma redação que falava sobre aspectos climáticos e os refugiados ambientais. Vocês lembram disso? Pois é, você poderia citar, por exemplo, a obra O Retirante, de Cândido Portinari. Por quê? Porque ao fazer essa composição artística, o referido pintor faz uma análise, sim, dessas questões climáticas e do impacto provocado por elas dentro da sociedade. Aspectos de fome, de migração, de morte, entre outros, são trabalhados nessa obra, tá? Olha que interessante. Uma outra opção, tá, é como trabalhar determinados argumentos dentro de temas comuns. O que é que eu estou querendo te dizer? Por exemplo, a argumentação da falta de representatividade é uma boa estratégia para você embasar o seu argumento, tá? E estar bem preparado para os mais diversos tipos de temas. O que eu estou querendo te dizer é que falta de representatividade pode ser uma boa estratégia para mais de um tema. E isso pode ser uma cartinha, um trunfo guardado por você que está se preparando muito bem para o vestibular do PAS, né, o programa da UEMA. O que quer dizer falta de representatividade? Determinadas minorias sociais, eu arrisco a dizer, as minorias sociais, de uma forma geral, não apresentam, não gozam de representatividade política, perdão. Ou seja, não há quem lute no cenário do Congresso, do Senado, pelos direitos dessas minorias sociais. E isso causa um impacto significativo, uma incapacidade dessas pessoas terem representatividade, de lutarem por seus direitos, de fazerem reivindicações. Então, quando não há representatividade, eu tenho um cenário de superexposição dessas minorias sociais e, consequentemente, da não melhoria da qualidade de vida das mesmas, tá? Então, é uma excelente estratégia, é um excelente argumento, ó. Isso se revela na ausência de coragem para acabar com privilégios e regalias que estão muito acima das necessidades reais para o exercício de representação. Quem é que detém esses privilégios, essas regalias? São as minorias sociais? Claro que não. Muito bem, gostei da resposta aí do outro lado da tela. Claro que não. Não são as minorias sociais que vão deter esses privilégios e essas regalias, tá? Esse cenário está na posse das maiorias sociais, tá bom? Então, outro argumento é a questão da desinformação. Infelizmente, é um cenário muito nocivo para a sociedade de uma forma geral. Estar desinformado nem sempre é não ter informação sobre um determinado assunto ou sobre um determinado conhecimento. Muitas vezes é ter uma informação errada, equivocada, eu diria que uma informação até mesmo manipulada, tá? E isso, infelizmente, é feito de maneira implícita, isso, infelizmente, é feito de maneira ali, quase que, entre aspas, né, por debaixo dos panos, fecha aspas. A imprensa é utilizada para isso, com o advento, com o uso maciço, né, das redes sociais, dos mecanismos digitais, esse cenário de desinformação ficou ainda maior, mais amplo e mais prejudicial, tá? E a desinformação é feita justamente para induzir o erro ou dar uma falsa imagem da realidade. E aí, as pessoas que não têm, infelizmente, muito conhecimento, acabam sendo levadas por essas estratégias, tá? Essas estratégias são utilizadas por pessoas que detêm uma determinada máquina em suas mãos, um determinado poder, um determinado status. Beleza, gente? Outra possibilidade é a ausência de política educacional voltada ao tema abordado, tá? Exemplo.
Como é a concepção da sociedade em relação à imagem do professor, hoje, no cenário contemporâneo? O professor é um herói? É uma vítima? Ou ele é um vilão? O que isso quer dizer, Jimmy? Uma reflexão para a gente pensar aqui. Como é que o professor é visto hoje no cenário? Eu não estou falando somente dentro da escola, dentro da sociedade de uma forma geral. Ele é visto como um herói? Ele é visto como uma vítima? As pessoas têm pena, têm dó do professor? Ou ele é visto como vilão? Por que essas perguntas? Porque isso demonstra claramente uma falta ou uma fragilização de política educacional voltada ao tema abordado. Então, se o tema for algo relacionado a isso, acredito que não seja. Eu estou só aqui prospectando um argumento ou uma estratégia que você poderia utilizar, justamente essa falta de política educacional. Então, o nosso país, que infelizmente não está muito bem colocado no PISA, você deve saber muito bem que o PISA é uma ferramenta que afere a educação no mundo, infelizmente não investe adequadamente na educação, não investe como deveria investir. Então, há um processo de fragilização daquilo que é um direito inalienável, básico, basilar, que é o direito aos estudos, certo? Então, aqui existe essa possibilidade. Um outro argumento comum, a maioria dos temas, né, que você pode casar com um repertório sociocultural é a questão da impunidade, né? Então, a impunidade permeia o cenário nacional, visto que é a transmissão daquela sensação de que nada vai acontecer com quem fez algum delito ou praticou algum crime, né? Mas o porquê dessa sensação de impunidade? E aí nós temos dois motivos, né? Isso deriva de uma cultura marcada pela ausência de punição, então não há punição, né? Ou pela displicência na aplicação de penas, tá bom? O que corrobora para esse cenário? Dois fatores. Primeiro, a lentidão excessiva no julgamento, isso você consegue acompanhar no dia a dia. Lembra que no comecinho da aula a gente falou sobre ler notícias, assistir jornais? Pois é, quem lê notícias e assiste jornais, ou assiste a jornais, melhor dizendo, percebe que diversos crimes, diversas ocorrências no Brasil carecem de quê? De uma celeridade com relação ao julgamento, ou seja, uma lentidão excessiva. E isso traz aquele sentimento de que nada vai acontecer, né? E a palavra que mostra isso é impunidade. E o outro é a questão das penas serem mais brandas do que as esperadas pela sociedade ou parte dela, né? Então também tem esse sentimento de que o Código Penal brasileiro é ultrapassado, ele precisa passar por uma revisão, né? E isso acaba permeando o cenário, né, brasileiro desse sentimento de impunidade, porque as penas poderiam ser mais severas, né? Outra possibilidade é o legado histórico, né? Aquilo que está enraizado na sociedade, seja a sociedade regional, a sociedade maranhense ou a sociedade nacional, a sociedade brasileira. Né? Aqui nós temos alguns exemplos de algumas teorias, alguns repertórios que você pode buscar na história, inclusive, a eugenia, a questão do patriarcalismo, né? Ditadura, entre outros, tá? Eu sempre cito aqui Zygmunt Bauman, né? A questão da modernidade líquida, ele faz uma análise sobre a liquidez do tempo, né, e a fragilização das relações interpessoais na sociedade contemporânea. Então, é um tipo de repertório sociocultural que você pode associar aos mais diversos temas, tá? Desde o uso excessivo de internet, a questão das pessoas não conseguirem manter mais um relacionamento sólido, duradouro, tudo isso Bauman explica por parte ou por meio da sua teoria da liquidez, tá? A microfísica do poder, de Foucault, filósofo francês, ele diz, entre outras coisas, aqui de maneira bem sucinta, que o poder não está centrado somente nas mãos do Estado, Estado com E maiúsculo, mas sim nas mãos também de todas as pessoas. Isso seja feito por parte das qualidades e do status que cada um detém. Por exemplo, aquele que é bom em oratória, tem uma boa oratória, vai ter a capacidade de arregimentar pessoas, vai ter a capacidade de influenciar pessoas, né? Determinado cargo, né?
também transmite essa esfera de poder. Então, Foucault traz essa teoria, tá bom? Então, assim, outras questões, como Durkheim, né, em que ele fala que a sociedade é como um grande corpo biológico e que, como um grande corpo biológico, há partes. Essas partes precisam estar ou ser saudáveis, elas precisam ser saudáveis para que o corpo, de uma forma geral, de maneira homogênea, viva bem, né? Interaja de forma satisfatória, tá? Aí tem o clássico Utopia, de Thomas More, né? A existência de lugar onde as injustiças sociais não se consolidam. Isso é bem utópico, como o próprio nome já diz, né? Não é o cenário que a gente vive, mas você pode fazer essa contraposição, tá? O Ateneu, fica aqui uma sugestão da literatura, tá? Na obra, o autor, Raul Pompeia, guarda esse nome, defende a ideia de que a escola é a representatividade da sociedade, um microcosmo social, ou seja, a escola vai ter o poder, inclusive, de manifestar as injustiças sociais, a divisão de classes, tá? E mostrar como é a sociedade de uma maneira geral. Então, é uma interessante teoria que a gente poderia utilizar. Teoria unicausal defende que cada doença tem um agente específico. A partir daí foram estabelecidas estratégias de prevenção de doenças, como quarentena e controle de animais. Isso aqui você vai utilizar mais com temas relacionados à área da saúde, tá bom? Certo? A Constituição é um clássico. Por quê? Porque ela traz todos os nossos direitos, assim como os deveres. Então, se o tema for relacionado à educação, você vai encontrar aqui. Se for saúde, você vai encontrar aqui. Se for um tema relacionado à segurança, questão de liberdade, você vai encontrar aqui, tá? Agora, o grande lance é saber relacionar e relacionar de uma forma diferenciada, porque é um repertório bastante utilizado, tá certo? Então, perceba que há muitas possibilidades, não é somente em livros, não é somente filmes, não é somente em séries, tá? Não é somente notícias, até mesmo uma boa viagem, conhecer um lugar diferente, é sim um repertório sociocultural que você pode utilizar ao longo do seu texto, beleza, gente? Então, mantenha-se bem informado, acesse jornais, leia revistas, tenha bons diálogos, converse com pessoas com um vocabulário melhor que o seu, tá? Sempre que esteja assistindo a uma série, a um filme, faça algumas anotações e leia bastante, tá bom? Leia bastante, esse é o grande lance. E aí, gostou? Espero que sim. Obrigado pela tua atenção, pela tua audiência. Eu vou ficando por aqui, tem mais vídeo aqui na plataforma Gonçalves Dias, tá? Se você quiser acessar mais, quiser saber mais, acesse o nosso material em PDF, tá? Vá sempre além da aula, não se contente apenas com a aula. Bacana? Bons estudos, até a próxima, tá bom, pessoal? Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.